Bom dia, pessoal, tudo bem? Estou lendo Marcos 8, do capítulo 31 ao 33, diz assim: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse-lhe: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das do homem. Essa passagem aqui, o Senhor Jesus, ele está lá falando para os discípulos, falando que vai ser necessário ele sofrer, ser perseguido, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, que isso eram os planos de Deus, os planos para que a humanidade fosse salva, para que os nossos pecados fossem levados, naquela cruz. E aí o que acontece? Pedro o chama à parte e o repreende: Senhor, não pode acontecer isso. E Jesus o repreende, não em particular, mas na frente dos discípulos, para que eles entendessem o que era necessário acontecer. E sabe o que é necessário acontecer? É necessário que eu e você entendamos que a gente não pode esperar de um Deus tão grande, tão poderoso, só coisas terrenas. Aqui eles estavam o questionando, ele estava falando sobre ressurreição, e aí eles estavam meio que, mas como assim? Perseguido, morto, ressuscitado? E eles devem pensar e ter dúvidas a respeito disso. Mas como que aqueles discípulos que estavam caminhando com Jesus até ali, como que aqueles discípulos que viram, por exemplo, várias coisas que ele fez, vários milagres que ele fez, a ressurreição da filha de Jairo, como é que eles estavam colocando à prova e questionando se o Senhor Jesus disse que é necessário que isso aconteça? Eles viram, eles estavam junto, os olhos deles, humanos, viram as coisas do céu acontecerem, porque essas coisas que Jesus fez para que eles vissem, porque hoje a gente não vê, a gente crê e a gente vê milagres acontecer com a gente, mas esses milagres de ressurreição, eles estavam ali, eles viram. Mas sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam olhando a situação com olhos humanos, eles estavam com medo, o medo estava pairando ali, que o mestre, que ele morresse e que os deixasse desamparados. Mas a gente não precisa temer, a gente não precisa sentir medo, a gente pode acreditar que o Senhor Jesus continua o mesmo ontem, hoje e sempre. E que as coisas do Senhor, elas não são do mundo, elas não são para que os nossos olhos contemplem e que a gente ache tudo normal. As coisas de Deus, elas são maravilhosas, elas são espirituais. E eu e você, a gente pode acreditar e pode confiar que o Senhor ainda vai fazer muitas coisas para que os nossos olhos não acreditem, para que a gente ainda fique assustado, assim como eles estavam assustados dele dizer que ele ia ser necessário que ele morrer e que ele ia ressuscitar. A gente ainda vai sim contemplar muitos milagres, contemplar muitas coisas que o Senhor vai fazer na minha e na sua vida. Mas a gente precisa tirar o olho humano e colocar o olho na fé. A gente precisa confiar que o Senhor é todo poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pede, do que a gente acredita, do que a gente sonha. Ele sempre vai fazer mais por nós, mas a gente precisa olhar com os olhos da fé. A gente precisa olhar com as coisas do céu, tirar os olhos da situação, tirar o olho do problema, tirar o olho do que a gente está vivendo e levar nossos olhos para o alto, de onde vem o nosso socorro. Nosso socorro vem do Senhor. É Ele que vai me socorrer, é Ele que vai te socorrer e vai fazer infinitamente mais por mim e por você. Eu desejo um dia maravilhoso, cheio da presença do Senhor sobre a nossa vida, cheio dessa confiança que a gente precisa ter nele. Fiquem com Deus, um forte abraço.